musicalivre.com, aqui é o John do Patofu e eu estou com vocês aqui no Mão na Massa. A minha carreira de produtor, ela não começou num momento específico, ela foi começando assim, de acordo com o passar dos anos. Acho que desde o princípio, lá nos anos 80, né, há 280 anos atrás, eu tocava numa banda chamada Sexo Explícito, e nessa banda eu já era o cara mais curioso pelos botõezinhos das mesas de som, bateria eletrônica. E aqui em BH eu era uma figura meio como era o Edgar Escandurra em São Paulo. Eu tocava em todas as bandas e cada banda eu me metia a tocar mais ou menos mal algum outro instrumento que não fosse a guitarra. Eu era guitarrista basicamente, mas eu queria tocar bateria numa outra banda, tocava bateria eletrônica numa outra banda, fazia programações em outras bandas, quer dizer, me metia com essas coisas eletrônicas desde que eu comecei a tocar quase. Era o primeiro a tentar fazer uma gravação caseira nessas minhas bandas antigas e tal. E isso foi evoluindo lentamente. Com o Patofu, juntaram acho que duas coisas. Uma foi que a gente teve condição de comprar mais equipamento e se dedicar mais a um nível mais profissional, assim, de um estúdio e tal. E a segunda coisa é que os equipamentos ficaram muito mais baratos e muito mais legais de se ter em casa. Bom, a gente acabou de lançar o Toda Cura para Todo Mal, que é o nosso 8º disco de carreira. É um disco que surgiu depois de um intervalo de férias não tão forçadas, mas intencionais, porque eu e Fernanda a gente resolveu ter o nosso primeiro filha, aliás. E isso, como os dois temos o mesmo emprego, né, a gente toca na mesma banda, a gente teve que parar um tempinho e aproveitamos esse tempo extra não só para gerar uma criança, mas para gerar um disco, assim, o nosso disco mais bem cuidado da carreira, a gente acredita, que a gente fez aqui no estúdio de casa mesmo, com todo aquele tempo infinito do mundo que a gente tem quando está em casa. Grava o disco, grava uma música, mixa de novo, infinitas vezes, dá um CD para cada um da banda. Aí vem o baterista e fala: eu queria mais 1 decibel de bumbo no finalzinho daquela música. Eu vou lá, abro aqui de novo, coloco mais 1 decibel de bumbo. É um computador turbinado com interfaces de áudio para você gravar o seu som. E mais, no meu caso eu tenho algo que é um pouco além de um home studio, assim. Eu consigo gravar bateria, coisas mais complexas, porque eu tenho 2 salas, né? Você tem que ter a sala de controle, que é essa aqui, e a sala onde as pessoas tocam. Mas as pessoas fazem home studios num quartinho, tudo tá junto ali assim, com um computador turbo, digamos assim, com algum equipamento a mais do que um computador caseiro mesmo. Antigamente quem tinha um estúdio em casa era o Paul McCartney, assim, né? Era um negócio, você tinha que vender, ele tinha que vender uma Rolls Royce dele para comprar um estúdio, era um negócio absurdo, era muito caro o tipo de equipamento que era necessário para você ter um estúdio que fosse capaz de dar um acabamento industrial ao seu som, que não fosse só aquela coisa da fitinha demo no gravadorzinho de 4 canais, som de verdade mesmo. E hoje em dia não, esse equipamento que está aqui é mais barato do que um carro. Eles não têm mais aquela mesa monstruosa, aquela mesa quilométrica assim, que precisava de 4 para operar, né? Precisava de 4 caras assim, um segurando um botão de lá, outro de cá e tal. A mesa tá aqui dentro, a mesa tá aqui, né? A mesa tá dentro do próprio computador, tem uma porrada de canal aí. Então, a mesa externa, que seria essa aqui, isso na verdade é só um controlador. Essa mesa controla aquilo ali. Então isso aqui não, na verdade não tá passando som aqui. Tá passando só dados, só controles do que tá passando ali dentro. Isso aqui, essa mesa não é nada, essa mesa é só para ouvir o som, ela não é por onde está passando o som a ser gravado mesmo. Se precisasse eu tiraria ela daqui, ela é só conveniente para mim por outras coisas. E nesse disco a gente também, juntando essas conquistas tecnológicas novas, a gente criou essa ideia de fazer videoclipes de todas as músicas. Que eu acho que isso na verdade é um sonho de consumo de todas as bandas, desde que começa. Você tá no estúdio gravando, você fala, o clipe dessa música podia ser assim, o clipe podia ser assado. Depois é que cai a ficha, você fala, você não vai fazer clipe de todas as músicas, não existe isso. Não tem grana pra fazer tudo isso.
e nem paciência, não tem nem diretor suficiente. Mas hoje em dia tem, por causa das tecnologias novas, assim, tá muito mais barato fazer clipe. Tem uma molecada fazendo clipe usando computador, edição não linear de imagens, mini DV. Isso tudo deixou a coisa muito mais barata e divertida. Então a gente pegou o orçamento que seria para fazer um clipe, mega clipe com helicópteros e coisas assim, e dividiu em 12 clipes. E foi a coisa mais bem sucedida que a gente fez, cara. Os clipes estão quase todos prontos, tá faltando um ou dois. A gente tá lançando mais ou menos de mês em mês. A cada mês a gente lança um no site, ele fica lá, as pessoas vão assistindo, depois entra outro. Daqui a um tempo a gente deve lançar um DVD com essa coletânea toda, com making off, com cenas dessa gravação que a gente fez em casa. E mais diversão por menos grana, eu acho que esse é o lema.